É isso aí, meu povo, vamos embora, que nem coisa de jabuti, vamos lá. Na aula número 2, nós havíamos aí começado a introduzir sobre a teoria geral do crime, né? E antes de começar a teoria geral do crime, na aula passada eu havia dito que o crime, ele possui elementos, que são esses elementos que vão acabar constituindo o crime, né? Um crime só pode ser definido quando ele reúne esses três elementos. Inclusive tá até aqui na aula passada, né? Eu tinha colocado. O crime, ele tem que possuir três elementos importantes. O primeiro é o planejamento, certo? Sem planejamento não há crime. Segundo, a execução. Ele precisa executar todos os atos. E o terceiro é apenas facultativo, ou seja, opcional. É a questão do resultado. Pode ser que o crime ele não alcance o resultado esperado. Então, por isso, ele é opcional. Existem crimes com resultados e crimes sem resultados. Bom, eu acho que espero que todos já tenham fixado esses três elementos, porque eles são importantíssimos para a sequência dos assuntos mais à frente, né? É bom lembrar que tanto os crimes homicídios como comicídios, eles trabalham sempre nessa mesma lógica, né? Então vamos ver o seguinte, vamos agora dar início à teoria geral do crime. Pegando pela premissa desses três elementos, você tem que ver o seguinte: existem duas bases para o crime. O crime, ou ele é um crime consumado, ou ele é um crime tentado. É aí onde entra aquela questão do terceiro elemento, a questão do resultado. Então, ou o crime é consumado, ou o crime é consumado, ou o crime é tentado. Bom, gente, o crime consumado é quando esse crime ele acaba obedecendo os três elementos. Quando ele adquire os três elementos, planejamento, execução e resultado, nós estamos falando de crime consumado. Ou seja, ele acabou adquirindo os três elementos. Veja que o indivíduo planejou, ou seja, pensou, já é a questão subjetiva do agente. Ele executou, ou seja, ele seguiu todos os atos planejados anteriormente e alcançou o resultado, que era o resultado final do seu planejamento, que era o ponto de partida. Então, toda vez que o crime for consumado, significa dizer que o agente conseguiu fechar o ciclo, ou seja, ele conseguiu reunir os três elementos. Agora, pessoal, podem existir casos em que o agente não consiga o resultado. Se ele não conseguir o resultado, aí nós estamos diante de um caso de crime tentado, certo? No crime tentado, ele só tem o quê? Dois elementos. Veja que no crime consumado, ele consegue reunir os três elementos. No crime tentado, ele apenas consegue reunir os dois primeiros elementos. No caso, o planejamento e a execução. Mas o resultado ele não consegue. Certo? Veja aí a pequena diferença. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, o resultado não vem não por culpa do próprio agente. Muitas vezes por consequências alheias à vontade dele. Certo? Esse crime tentado aqui, para ficar mais prático, ele ainda vai se subdividir. Certo? Ele ainda vai se subdividir. Vou colocar aqui de uma forma mais bem abrangente. O crime tentado, ele ainda vai se subdividir em tentativa perfeita, e tentativa imperfeita.
Veja, o crime tentado, ou seja, aquele que só conseguiu alcançar 2 elementos e não os 3, que é o planejamento e a execução, ele ainda vai se subdividir em crime em tentativa perfeita e crime de tentativa imperfeita. Veja, gente, a banca adora trabalhar com o crime tentado. Por quê? Porque ele é muito minucioso. Então, se você não souber diferenciar os dois, você vai acabar se atrapalhando na hora da sua prova. Então, veja a diferença básica. Na tentativa perfeita, o agente planeja, é o primeiro elemento. Na segunda tentativa, ou no segundo elemento, ele executa todos os atos, certo? Mas ele não alcança o resultado. Ele planeja, ele executa, mas não alcança o resultado. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático? A planeja matar B, pretende matar B, certo? A planejou, ou seja, ele executou o primeiro elemento. A levou B para o cheiro do queijo, ou seja, levou ele para um lugar deserto, certo? E o próprio A atirou em B. Só que B não morreu. B sobreviveu. Acabou resistindo a 2 balaços. Vamos dizer que A acabou desferindo 2 tiros contra B. Só que B não morreu. Veja que ele planejou, ele executou, né? Ou seja, ele levou até o local do crime e ainda atirou. Fez o último ato, executou o último ato. Mas B não morreu por consequência do destino, porque Deus não quis. B acabou não morrendo. Veja que o objetivo de A o tempo todo era matar B, só que B não morreu. Nesse caso, é uma tentativa perfeita. Ele planejou, fez o primeiro elemento, ele executou 2 atos, ou seja, a execução dele foi dividida em 2 atos. Ele levou B até o local do crime e atirou. Então ele cometeu 2 atos, a execução divide-se em 2 atos. Mas o resultado não aconteceu porque B não morreu, mas não porque A não quisesse. Ele quis, ele teve a vontade, ele executou. Só que B acabou não morrendo. Veja que aqui é uma tentativa perfeita. Agora vamos diferenciar a tentativa imperfeita. Agora veja só a diferença. Na tentativa imperfeita, vamos lá. Na tentativa imperfeita, A planeja, certo? Ele planeja, ele faz o elemento número 1, ele planeja, ele executa, que é o segundo elemento, ou seja, ele leva B para o cheiro do queijo, mas ele não consegue atirar. Veja, ele não consegue executar um dos 2 atos que estão presentes na execução. Então essa é uma tentativa imperfeita, quando o agente não consegue executar todos os atos. Veja, ele planejou, levou B até o local do crime, ele sacou a arma, mas a arma deu algum problema, ele não conseguiu atirar, ele não conseguiu desferir os tiros contra B. Nesse caso, é uma tentativa imperfeita. Além de não haver o resultado, ele não consegue concluir todos os atos que ele pretendia fazer. Veja, então essa é a diferença. Na tentativa perfeita, eu executo todos os atos da minha execução. Na tentativa imperfeita, eu só executo metade dos atos. Eu não chego a concluir todos os atos. Então a banca examinadora de concursos, ela adora pegar o candidato por esse mínimo detalhe. Acaba misturando um com a outra, ou então dizendo que o crime, a tentativa imperfeita é quando ele executa todos os atos, o que não é. Então você acabou de observar aqui. Na imperfeita, eu só executo metade dos atos. Na perfeita, eu executo todos os atos. Mas ambos não conseguem o resultado. Entendeu? Então essa é uma diferença bem básica do que seja um crime tentado, na tentativa perfeita e imperfeita. Agora vamos vir aqui para, já que a gente acabou de diferenciar o crime tentado do crime consumado, tem outros 2 institutos que também são muito, mas muito cobrados pela banca, e a banca adora colocar eles como
sendo similares, o que na verdade não são. Nós temos o arrependimento, eficaz, e temos a desistência voluntária. A desistência voluntária. Gente, também são outros dois institutos que a banca adora, mas adora confundir o candidato. Veja, é uma diferença bem simples. No arrependimento eficaz, certo? Eu planejo a ação, eu executo a ação, certo? Eu não obtenho o resultado, mas não por condições alheias à minha vontade. Eu simplesmente me arrependi. Na hora eu me arrependi de ter feito algo. Deixa eu dar um exemplo para ficar bem prático. A, novamente o exemplo de A e B, planeja matar B, certo? Planeja matar B. A planejou, executou o primeiro elemento, levou B para o cheiro do queijo, ou seja, para o local do crime, executou o primeiro ato, atirou contra B, desferiu nele 2 tiros, segundo ato. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a execução. Porém, quando ele atirou e B caiu, ele acabou se arrependendo e levou B para o hospital. Ao levar B para o hospital, ele se arrependeu. Então esse é o arrependimento eficaz. O resultado, que é a morte de B, só não vai acontecer porque A acabou se arrependendo e levando B para o hospital e acabou salvando a vida dele. Então, no arrependimento eficaz, o resultado só não acontece porque eu, agente, não quis. Eu me arrependi. Se eu tivesse deixado o B para morrer, ele teria morrido. Mas não, eu peguei e levei para o hospital. Então, esse aí é o caso do arrependimento eficaz. E, vem cá, Ulisses, e a desistência voluntária, então? Muita gente confunde a desistência voluntária com isso aqui. Não é. Na desistência voluntária é totalmente diferente. Veja, na desistência voluntária, o A pretende matar B novamente. A planeja, ou seja, o primeiro elemento, leva B para o cheiro do queijo, ou seja, o local do crime, e quando vai tentar atirar, ele desiste. Ele aponta a arma para B, mas desiste. Ou seja, ele desiste de fazer um dos atos. Veja a diferença. No arrependimento eficaz, eu planejo, executo, certo? Mas eu controlo o resultado. Eu não deixo o resultado acontecer porque eu desisto aqui. Mas depois eu já tenho executado os atos. Na desistência voluntária, não. Eu planejo e só executo um dos atos. Eu só executei o ato de levar ele até o local do crime, mas eu não atirei. Ou seja, eu deixei de fazer um dos atos. O resultado não vai acontecer também porque eu não quis. Eu me arrependi antes de executar o ato final, que seria o tiro. Então, na desistência voluntária, eu executo o último ato, certo? No arrependimento eficaz, eu executo o último ato. Na desistência voluntária, eu desisto antes de acontecer o último ato. Então a banca adora, mas adora colocar esse tipo de questão porque é mais fácil de eliminar o candidato. São questões confusas e ao mesmo tempo questões que exigem muita atenção do candidato, certo? Então arrependimento eficaz e desistência voluntária, eles são totalmente diferentes. A distinção está na questão da execução ou não dos atos. O resultado sempre é controlado pelo agente. Nesse ele desiste e nesse ele executa, mas não deixa se consumar o resultado. Beleza?
Então, a teoria geral do crime, ela se baseia basicamente nesses 4 componentes. São os 4 componentes básicos da teoria geral do crime, onde você vai ter consumação de crime, tentativa de crime, arrependimento do crime e a desistência do crime. Então, essas são as 4 modalidades especiais do crime. Outra coisa importante de se trabalhar é a questão do tempo do crime, né? O tempo do crime. O tempo do crime também é um dos pontos muito importantes, porque a banca também adora, em alguns casos, acaba distinguindo o crime sobre a questão laboral do tempo, né? Eu vou dar um exemplo. O A, novamente o exemplo do A e B. A, ele matou o José. Vamos trabalhar com B mesmo, fica mais prático. A pretende matar B. Certo? Bom, o tempo do crime, a doutrina, mas também o próprio Código Penal, se você for olhar no artigo 4º, do Código Penal, você vai ver lá, no seu caput, o caput é aquela primeira introdução do artigo, né? Nós temos caput, certo? Eu vou abrir esse parêntese, que como é um curso começando do zero, para quem nunca viu direito penal, eu vou distinguir aqui primeiro o que é o caput do artigo. Tanto faz ser na Constituição Federal, como no Código Penal e nos demais códigos, certo? Nós vamos ter o artigo, certo? O artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, por aí vai. Nós temos os artigos, e logo após o artigo, o texto que vem nele a gente chama de caput. É o centro do artigo, é o conteúdo-chave do artigo, nós chamamos de caput. Além do caput, nós temos os parágrafos. Normalmente eles vão vir com esse sinalzinho aqui. Temos parágrafo 1º, 2º, 3º, por aí vai. Existem artigos que vão até mais de 20 parágrafos, certo? Depois do parágrafo, a ordem é mais ou menos o seguinte: temos o artigo, o subitem do artigo é um parágrafo, certo? Quando não houver houver apenas um parágrafo, ele vai vir apenas como parágrafo único, certo? Se num artigo vier mais de um parágrafo, ele vai numerar na ordem, 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo. Se apenas tiver um parágrafo, normalmente ele vai vir assim, ó, parágrafo único. Significa dizer que naquele artigo só tem um parágrafo, certo? Então, o parágrafo, ele é um subitem do artigo, certo? E o subitem do parágrafo é a linha. A linha, ela é numerada com a linha A, né? Opa, estou esquecendo aqui um pequeno detalhe. Nós temos também o inciso. O inciso, ele é numerado por algarismos romanos. O inciso 1, inciso 2, inciso 3. E é o seguinte, o inciso, eu acabei trocando a ordem, perdão aqui, acabei trocando a ordem. Na verdade, primeiro vem o artigo, o subitem do artigo é o inciso, é isso? É o inciso 1, inciso 2, inciso 3. Nós temos o subitem do inciso, que é o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. E nós temos as alíneas. A linha A, a linha B, a linha C. Então, veja que os códigos, tanto a Constituição Federal como o Código Penal, ele é distribuído dessa forma aqui. Porque fica mais fácil de você procurar os artigos e o que você exatamente procura no artigo. Às vezes, um crime, o complemento de um crime lá no Código Penal, ele está classificado numa linha. Então fica mais fácil de você localizar artigo, inciso, parágrafo e a linha.
Tá? Então, só fechando esse parênteses para quem não conhece. Então, vamos voltar aqui à questão do tempo do crime. Então, o artigo 4º, no seu caput, o caput do artigo 4º do Código Penal, ele diz o seguinte, que o lugar do crime é o lugar onde acontece a ação ou a omissão, ainda que seja outro o dia do resultado. Veja, de uma forma bem prática, A tenta matar B, certo? A atirou em B, né? Atirou em B na segunda-feira, certo? Ele atirou, ele deu 2 tiros contra B na segunda-feira. Porém, B não morreu. B só morreu 3 dias depois. 3 dias depois. Ou seja, ele atirou hoje em B, ele deu 2 tiros em B, B não morreu, foi para o hospital, mas só morreu 3 dias depois no hospital. Aí muitos perguntam assim, então A cometeu um crime, né? Um crime tentado, foi tentativa de homicídio ou foi um homicídio consumado? Olha, o próprio Código diz que o tempo do crime é o da ação ou da omissão. Qual foi o dia em que A atirou em B? Na segunda-feira. Qual foi o dia em que B morreu? 3 dias depois. Né? Ele morreu 3 dias depois no hospital. Então, se você for olhar a literalidade da lei, o tempo do crime é esse aqui, ó. Segunda-feira. Foi o dia em que o A atirou em B. Mesmo que o resultado tenha sido em outro dia. Mas A vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Ele tentou matá-lo. Mesmo que ele tivesse a vontade. Ele tentou matar. A vontade dele era matar. Mas o resultado ele não obteve o resultado nesse dia. Então, ele vai ser processado por tentativa de homicídio. Agora, claro que a tentativa de homicídio ela vai ser adicionada ao que nós chamamos de agravantes e atenuantes. O que é um agravante? Agravantes são circunstâncias que levam o juiz a analisar a pena do ato cometido, do meliante, e aumenta a pena. A gente chama de agravante. Por exemplo, eu matei alguém, né? Eu cometi um homicídio simples, eu matei alguém. Só que primeiro eu amarrei, eu torturei, certo? Eu espanquei, e aí depois eu atirei. Então isso aí é uma situação de agravante, isso vai agravar a minha pena. Atenuante são circunstâncias que atenuam, diminuem, né? Abrandam a pena, vão diminuir a pena. Por exemplo, eu dei 2 tiros na cabeça de José, certo? Eu levei José para o hospital, peguei, joguei ele dentro do meu carro e levei para o hospital. Mesmo assim ele morreu, mas pelo menos eu não fui cruel. Eu acabei tentando salvar a vida dele. Entra na questão do arrependimento eficaz, né? Mas veja que essa circunstância para o juiz vai acabar atenuando. Você está entendendo? Então a agravante ela aumenta a pena, a atenuante ela diminui. Então veja, o tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Então ele não vai responder por homicídio. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Porque B só morreu 3 dias depois. E a ação foi na segunda-feira. Ou seja, ele atirou em B e foi segunda-feira. Só que B só morreu 3 dias depois. Mas ele vai ser processado por tentativa de homicídio. Então, o tempo do crime ele está baseado na teoria da atividade. O sistema jurídico brasileiro ele adota a teoria da atividade. Na teoria da atividade, diz que a ação e a omissão acontecem nesse tempo. O tempo é o tempo da ação ou da omissão do agente. Beleza? Então, ficou claro aí a questão do tempo do crime? Agora vamos falar um pouquinho sobre prescrição. A prescrição ela é muito importante. Porque a prescrição, ela define a extinção de uma punibilidade. Certo? Como assim a extinção da punibilidade?
Estado, ele tem o dever de punir o agente. Quando você comete um crime, quando você comete um ato delituoso, se for uma denúncia pública, porque quando é o Ministério Público que oferece a denúncia, nós chamamos de ação pública condicionada ou incondicionada ou através de requisição. Isso aí na aula de processo penal você vai poder diferenciar bem detalhadamente. E existe a ação penal privada, que é aquela que é feita pelo ofendido através de queixa, né? Não se preocupe que em outra aula a gente vai explicar bem melhor que seja isso. Eu quero que você entenda o seguinte: o Estado, ele tem o dever de punir, certo? O dever de punir é do Estado. Você só tem que se defender das acusações do Estado. O Estado é que tem que mostrar as provas, não é você que tem que provar, não é você que tem que ir atrás das provas para dizer que é inocente. O Estado vai atrás das provas para te condenar e você vai atrás das provas para se defender, certo? Então, existem casos em que o Estado deixa de agir. Por qualquer motivo, o Estado não age, certo? O Estado demora muito, acaba demorando a punir, certo? Então, quando o Estado demora a punir, estamos dizendo que houve uma prescrição, ou seja, o Estado perdeu o prazo para punir o agente, certo? O artigo 109 do Código Penal brasileiro, se você der uma olhada, ele fala dos casos de prescrição. Você pode olhar, quem tiver curiosidade de pegar o Código Penal brasileiro e olhar no artigo 109 do Código Penal, ele vai elencar o tempo máximo de prescrição, ou seja, o tempo máximo que o Estado tem para condenar o agente, né? E lá no artigo você vai ver crimes superiores a 12 anos. A 12 anos. Crimes superiores a 12 anos, o Estado tem até 20 anos para condenar, certo? Para condenar o agente. Os crimes que são apenados, lá no Código Penal, na parte especial, você vai ver dos crimes. Cada crime ele vem com a quantidade máxima de pena, de 1 a 10 anos, de 1 a 5. Então, cada crime ele tem sua quantidade de pena. Então, se há um crime que tem uma pena máxima de até 12 anos, ou mais de 12 anos, né? Aliás, até 12 anos não, mais de 12 anos, o Estado tem 20 anos para punir o agente. Como é que acontece isso? Por exemplo, eu cometo um crime de homicídio, né? Onde a pena prevista é 16 anos, ou seja, mais de 12, né? Então o Estado tem 20 anos para poder entrar com ação, para poder me julgar e executar a sentença, certo? Mas digamos que eu cometi esse crime e me evadi do local e sumi. Sumi por 20 anos. Aliás, 21 anos. Depois de 21 anos eu voltei para esse lugar, para a mesma cidade, e aí o delegado, só lá, aquele cara que matou há 21 anos atrás, vão prender ele. Não pode. Não pode porque o crime de homicídio que estava previsto lá, que era de mais de 12 anos, e o Estado tinha 20 anos para me prender, o Estado não prendeu. Se passou mais de 20 anos, o crime prescreveu. Significa dizer que o Estado não pode mais me prender por aquele crime. O Estado teve 20 anos para me encontrar e me processar. O Estado não fez. Às vezes por inércia, às vezes porque não conseguiu localizar o agente culpado, né? E quando o crime prescreve, eu não posso mais ser punido. O crime prescreveu. O Estado perdeu a pretensão punitiva, né? E lá no próprio artigo ele vai elencando as quantidades de prescrição. Por exemplo, dos crimes de 8 anos até 12 anos, a pretensão é 16 anos. O Estado tem 16 anos para me punir, né? Nos crimes de, acho que de 4 a 8, se não me falha a memória, nos crimes de 4 a 8 o Estado tem aí 12 anos. 12 anos. Nos crimes de 2 até 4 anos,
o Estado tem 8 anos. Nos crimes de 1 até 2 anos, o Estado tem 4 anos. É mais ou menos nessa ordem decrescente, tirando de 4 em 4. Subdivide dessa forma. Então, lá no artigo 109 você vai ver de forma bem clara, o artigo é bem claro. Então, o Estado, toda vez que o crime for de 7 anos, ele está aqui, ó, nessa faixa etária. De 8 a 12 anos. Se o crime tem 10, então o Estado tem até 16 anos para me capturar, me processar e me julgar. Do mesmo jeito que se o crime for de 2 a 4 anos, o Estado tem 8 anos para me procurar, para me capturar e me julgar. Então, a prescrição ela é uma forma de extinção da punibilidade. É o prazo máximo que o Estado tem para fazer valer a sua autoridade punitiva, né? Passando desse prazo, nesses prazos aqui que eu acabei de elencar, o Estado não tem mais condições de me punir por esse crime que eu cometi no passado. Por um novo crime, sim. Por exemplo, eu matei B há 21 anos atrás, cheguei agora e não pode me condenar pelo crime de 21 anos atrás. Mas se eu cometer um crime agora, sim, pode. Nesse caso, pode. Então é no crime inicial, o ponto de partida, não um novo crime. Então, gente, essa aí é a questão da prescrição, né? A prescrição punitiva do Estado. Só reforçando a questão da teoria geral do crime, já que a gente falou aqui em prescrição, nunca esqueça, o crime ele precisa ter esses 3 elementos, certo? O crime ele precisa ter esses 3 elementos. Ele precisa ter o planejamento, certo? Precisa ter o planejamento, precisa ter a execução e precisa ter, opcionalmente, de forma opcional, facultativa, como queira, o resultado, né? Mas ele só se consuma, ou seja, ele só se completa quando ele alcança os 3 elementos. Quando ele alcança os 3 elementos, nós interpretamos, nós dizemos que ele é um crime consumado, certo? Agora, quando ele só consegue alcançar 2 elementos, aí ele não é mais um crime consumado, aí ele é um crime tentado. É muito importante vocês saberem diferenciar esses 2 pontos, porque as demais partes do assunto em direito penal vai bater muito em cima desses 2 requisitos. Então é muito importante que você tenha o domínio dessa diferenciação. No consumado, eu alcanço os 3 elementos: planejamento, execução e resultado. No tentado, eu só consigo 2 elementos. Esse aqui fica como forma opcional, até porque o Código Penal, como eu havia dito antes, na sua parte especial, que é a parte dos crimes, existem crimes onde não haverá o resultado, só apenas o planejamento e a execução. Bom, gente, fechamos aí a teoria geral do crime, falamos um pouco da prescrição, que também é muito importante, e na próxima aula nós vamos falar sobre a teoria geral da pena. Já que falamos dos crimes, vamos falar de como se aplica, como é que o juiz vai aplicar as penas, quais são os critérios, né, e as suas diferenciações. Vamos ver também os 2 regimes de pena, beleza? Até a próxima aula de número 4. Um bom dia.